Bem, graças a Deus por estarmos mais uma vez aqui para juntos nós estarmos meditando nas Escrituras Sagradas. Para mim é uma satisfação imensa estar aqui nesta ocasião para expor as Escrituras para aqueles que estão aqui presentes e para mim também é um privilégio, uma bênção também muito grande estar expondo as Escrituras para aqueles que vão nos ouvir através do YouTube, através do vídeo. Eu continuo pedindo a vocês que são inscritos no nosso canal que comentem, que compartilhem os nossos vídeos para que esta mensagem possa chegar ao maior número de pessoas e assim como vocês foram abençoados, outras pessoas possam ser abençoadas com o conhecimento da Palavra de Deus. E aqueles que não são inscritos, se inscrevam, cliquem no sininho aí das notificações, isso aí é muito importante para nós, para que assim vocês possam ficar inteirados de todo novo vídeo, novo sermão que publicamos aqui em nossa plataforma. Eu peço uma bênção muito especial sobre a vida de cada um de vocês aqui presentes e sobre a vida daqueles que vão nos ouvir também através do YouTube. Eu peço que Deus lhes abençoe grandemente e que vocês possam compreender a palavra de Deus no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, sem mais delongas, hoje nós vamos começar uma nova série de exposições bíblicas. E desta vez nós vamos iniciar aí nossas exposições no livro do Apocalipse, no livro das Revelações. E eu peço no nome do Senhor Jesus Cristo que Ele possa nos abençoar e nos fornecer o maior conhecimento da Palavra de Deus, que nós possamos compreender este livro profético, este livro maravilhoso, que como nós vamos ouvir neste dia, é um livro não só de juízos, mas também é um livro de esperança. Então o nosso autor, João, o apóstolo, o discípulo amado, ele começa a produzir esta profecia aqui, ele começa a redigi-la por volta do ano 95 depois de Cristo, já na era cristã, onde Domiciano era o imperador de Roma. E havia uma perseguição imensa sobre os crentes nessa época, e muitos eram martirizados. Então, sua autoria joanina, aqui neste livro, é confirmada por vários autores aí do mundo antigo, tais como Justino Mártir, Irineu de Lyon, que foi discípulo de Policarpo, que, por sua vez, era discípulo do próprio apóstolo João. Então, Irineu ele confirma que quem foi o autor deste livro aqui foi João o apóstolo, o discípulo amado, aquele que se reclinava nas ceias no peito do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Era o discípulo que o Senhor amava. Sua mãe ali era Salomé, seu pai Zebedeu, que era um pescador, e seu irmão Tiago. Ambos tinham a mesma profissão e viviam ali na Galileia. E desta forma, tem um outro autor aqui do mundo antigo, que é Papias, também do século II, juntamente aí com Irineu de Lyon e Justino Mártir. Ele também menciona João o apóstolo, ou João o ancião, como sendo o autor do livro do Apocalipse. Então, Papias ele entendia que João o apóstolo e João o ancião ali das cartas ali eram a mesma pessoa. E desta forma, ele confirma também que João era o autor desta epístola aqui apocalíptica. E nós temos aí também Clemente de Alexandria, Tertuliano, são outros pais da igreja que mencionam João como sendo o autor do livro do Apocalipse. Eu poderia citar aqui também Orígenes, que era um bispo de Alexandria, quase nesse mesmo período também, e ele também, em seus escritos, menciona João o apóstolo como sendo o autor do livro do Apocalipse. Nós temos aí também o cânon moratoriano, que foi o primeiro cânon aí da Bíblia Sagrada, aí por volta do ano 200 depois de Cristo. Ele inclui o livro do Apocalipse e também menciona João como sendo o autor do livro do Apocalipse. Então, desta forma fica evidente quem é João aqui no livro do Apocalipse.
E nós poderíamos citar aqui semelhanças ortográficas que tem com outras obras joaninas, aí com os evangelhos e com as cartas de João, palavras aí como verbo de Deus, guardar a palavra e cordeiro, se repetem aí no livro do Apocalipse também. Desta forma, fica claro aí, como eu disse, quem é o João do livro do Apocalipse. É o mesmo João do quarto evangelho sinótico, é João ali das 3 cartas que levam o nome de João, e desta forma, aqui nós temos mais uma obra do discípulo amado, João o Apóstolo. Este é o autor deste livro. João, ele traz uma mensagem aí de esperança em um período, como eu disse, de intensa perseguição para os crentes. Mas esta palavra, ela teve um significado primordial ali para os crentes na Ásia Menor e tem um significado para nós também neste tempo. João, ele mostra aos crentes de todas as épocas, meus irmãos, que embora enfrentemos diversas tribulações, como os crentes ali na Ásia Menor, eles enfrentaram perseguições ali que vieram oriundas ali da execução dos imperadores Nero e Domiciano, como eu disse aí, que eram imperadores de Roma, e era necessário que eles fossem fiéis até o fim. E desta forma, da mesma forma que os nossos irmãos ali na Ásia Menor, em meio à tribulação que eles estavam passando ali de perseguições, como eu disse, oriundas aí de ordens decretadas por esses imperadores romanos aí, nós também devemos ser fiéis a Cristo e sua palavra até o fim. Devemos entender, meus irmãos, que o mal ele não vai prevalecer, ele não vai ficar até o fim, porque o Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele irá retornar e com a sua vinda, ele irá trazer o julgamento final ali contra o diabo e contra os seus adeptos, contra os ímpios. Ele irá retornar em glória, então ele vai trazer o castigo final, como eu disse aí, contra o diabo e contra os ímpios. E ele também irá abençoar aqueles que se mantiverem fiéis a ele. Ele vai abençoar com a coroa da vida, com um corpo glorioso, um corpo ali da ressurreição, um corpo transformado. E desta forma ele só vai trazer esse corpo de glória, essa coroa da vida, para aquele que se manter fiel. Esse é o que irá triunfar. Abra comigo aí em Malaquias, no capítulo 4, de versículo 1 até o 2. Veja o que nós encontramos o profeta Malaquias nos dizendo aqui, ó. Prestem bem atenção no que está dito em Malaquias, no capítulo 4, de versículos 1 até o 2. Então, como eu disse, o mal ele não vai prevalecer até o fim. Pelo contrário, no final dos tempos, quando chegar o escatom, as últimas coisas, nós vamos ser transformados, os mortos em Cristo vão ressuscitar e nós, como corpo de Cristo, vamos receber a coroa da vida. Veja o que diz o profeta Malaquias, ó. Pois eis que vem o dia ardente como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem a perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Então aqui o profeta Malaquias ele dá a sentença para os ímpios, mas essa sentença pode ser aplicada ao próprio Satanás. E como eu disse a vocês aí, quando vier as últimas coisas, os últimos dias, quando chegar o escatom, nós vamos receber a coroa da vida e o diabo, juntamente com todos os seus adeptos, com todos os ímpios, ele vai ser julgado e vai ser condenado, o mal não vai prevalecer. E no verso 2, a palavra de bênção para todos os eleitos que permanecerem fiéis até o fim. Ó. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas, saireis e saltareis como bezerros soltos na estrebaria. Mas antes de tudo isso, meus irmãos, antes de chegar esse julgamento final sobre aí os ímpios e sobre o diabo, antes de chegar essa batalha final, o Senhor Jesus Cristo, ele nos dá
alguns sinais ali no Evangelho de Mateus, em seu sermão escatológico ali, em seu sermão que aponta para o escatom, o seu sermão que aponta para o futuro. Abra comigo aí em Mateus, no capítulo 24, de versículos 5 até o 13. Nós vamos fazer um paralelo ali com Lucas 21, que é um texto paralelo, para vocês verem os sinais que ele dá, que são sinais aí da sua volta, que é iminente. A sua volta para julgar os ímpios, condenar os ímpios juntamente com o diabo e também abençoar os eleitos. Abra em Mateus 24, a partir do versículo 5 até o 13. Veja o que diz aqui. Porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, antes da sua vinda, o Senhor Jesus ele está apontando aqui o seguinte, que viriam muitos falsos cristos e que enganariam a muitos. Então é um alerta que ele está dando à igreja de todos os tempos, que eles devem ficar atentos a pessoas, a homens que se levantam dizendo que são o próprio Cristo, porque eles não são, eles são enganadores que antecedem o verdadeiro Cristo. E o versículo 6, certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então ele está falando aí de falsos cristos, ele está falando aí de rumores de guerras, e desde que nós nos conhecemos por gente, nós ouvimos falar de guerras e de rumores de guerras, e a própria nação, muitas vezes, vamos pegar como exemplo aqui, o próprio Brasil se levanta contra o próprio Brasil, os Estados Unidos se levanta contra o próprio Estados Unidos. Então é tudo isso que o Senhor está falando que antecede a sua chegada, a chegada aí do cumprimento dessas profecias do livro do Apocalipse. E ele diz aqui, porém tudo isto é o princípio de dores. Abra comigo aí em Lucas, no capítulo 21, de versículo 9 até o 11. E aqui o Senhor Jesus, ele dá mais uns aspectos aqui que eu gostaria de comparar com vocês. Ele traz uns aspectos que aqui no Evangelho de Mateus ele não traz, mas em Lucas ele traz aqui mais algumas coisas que estariam acontecendo antes da vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo, então antes do escatom. Então Lucas 21, de versículos 9 até o 11, diz assim, prestem bem atenção no que Jesus fala aqui, é o mesmo sermão aí, é o mesmo sermão escatológico que aqui é registrado por Lucas. Vejam bem o que ele diz aqui, a partir do versículo 9. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então aqui ele fala, é necessário que estas coisas aconteçam aí, o aparecimento de falsos cristos, de falsos mestres, de falsos profetas, de rumores de guerras, para que o Cristo verdadeiro ele venha. Então é necessário que estas coisas aconteçam, mas fiquem atentos, porque não é o fim ainda. Veja o que ele segue aqui. Então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, então nós vimos isso aí, muitas vezes terremotos acontecendo em vários lugares, Só que outra coisa ele menciona aqui, prestem bem atenção, epidemias. Então doenças diversas estariam aparecendo quando Cristo estivesse próximo às portas aí. E depois ele fala de fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais. Então ele fala aí de falsos cristos, falsos mestres, falsos profetas, guerras e rumores de guerras, mas ele também fala aí de terremotos em vários lugares, epidemias de doenças diversas aparecendo no mundo e muitas outras coisas aí que ele chama de espantosa. E ele segue aqui, então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Então, o que trará ódio no mundo contra os cristãos será a própria proclamação do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo como sendo o único
e genuíno Messias. A mensagem do grande rei sendo proclamada é o que vai ocasionar o ódio do mundo contra os crentes. E ele segue aqui, ó. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar. Então, quando estas coisas começassem a acontecer, muitas pessoas ainda dentro do próprio corpo de Cristo se escandalizariam por esses eventos aí grandiosos, terríveis que estariam acontecendo no mundo. Ó. E ele segue, ó. E ele diz, nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Então os próprios crentes aí, pelo que ele fala, muitas vezes estariam traindo os próprios crentes e estariam se odiando por causa das coisas que estariam acontecendo. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E aqui de novo ele repete. No primeiro verso que nós tivemos lendo ali, que foi o versículo 6, ele falou dos falsos cristos. E agora ele fala de falsos profetas, falsos ensinadores da palavra de Deus. E veja o que diz aqui, ó. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Por causa do pecado, por causa do mal que estará sobrevindo sobre a terra, muitos terão o seu primeiro amor esfriado e se desviarão da fé e começarão a odiar. Só que Jesus ele diz, ó, aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. Então é o mesmo conteúdo que o apóstolo João se propõe a passar aqui para o povo de Deus no livro do Apocalipse. Jesus fala destas coisas terríveis que estariam acontecendo no mundo, não é para assustar os crentes, mas é para que os crentes estejam preparados e estejam com o seu olho espiritual bem afinado e olhando aí pelos óculos da palavra de Deus e interpretando os sinais que o grande rei está dando de que ele está chegando. É necessário examinarmos cada sinal para compreendermos. Eu gostaria de falar com vocês aqui sobre o significado do termo grego que foi utilizado ali para dar o nome do livro do Apocalipse. Apocalíptico em grego significa aí revelar, e apocalipsis, aí ainda na língua grega, que é a primeira palavra que aparece no livro do Apocalipse aí, significa revelação ou exposição, ou literalmente retirar o véu, descobrir algo que estava encoberto. Então esse era o propósito de João aqui quando registrou toda essa profecia que o anjo de Deus trouxe para ele, para descobrir aquilo que estava encoberto e revelar aquilo que estava oculto, para que os crentes de todas as épocas estivessem atentos. Então, portanto, o foco principal aqui é a mensagem que o Senhor e Salvador Jesus Cristo ele quis transmitir através do seu servo João. Então há elementos aqui historicistas e elementos futuristas aí que se combinam e que se mesclam, como o martírio de Antipas. A fiel testemunha é um relato histórico que está aqui em Apocalipse. Ó. Vejam bem, capítulo 2 e versículo 13. Abra comigo aí. Ó. Isso é algo que aconteceu lá no primeiro século. Apocalipse capítulo 2 e versículo 13. Diz assim, ó. Prestem bem atenção na carta para a igreja que estava na cidade de Pérgamo, que mais para frente vocês vão entender que são cidades literais aí, em cidades genuínas que existiam no tempo de João, que tinham pastores locais. Ó. Então aqui em Apocalipse 2 e versículo 13, João ele relata o martírio de uma fiel testemunha lá em seus dias, lá no ano 95, ó. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé. Então aqui ele fala a igreja de Pérgamo, engrandecendo ela, dizendo que ela não negou a fé, mesmo em tremenda perseguição. Ó. E ele diz, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, o meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então isso aqui já é história, meus irmãos, isso aqui já aconteceu. Aconteceu nos tempos do apóstolo João.
Apocalipse, meus irmãos, nós podemos dividi-lo em 4 etapas aí. O livro nós podemos dividi-lo em 4 etapas. A primeira etapa, aí do capítulo 1 até o capítulo 3, nós encontramos aí a era da igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na Terra, representada nessas 7 igrejas aí, 7 igrejas literais, em cidades literais da Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes e Filadélfia e Laodiceia. E são essas as igrejas que nós encontramos aí, ó. Então vejam bem: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então a primeira etapa do livro do Apocalipse trata da era da igreja, que começa em Apocalipse 1 e vai até o Apocalipse capítulo 3. E vocês vão entender por que eu estou falando que é a era da igreja. Então, todas essas 7 igrejas aí, dessas 7 cidades que existiam no período do apóstolo João, elas representam todo o período que a igreja do Senhor Jesus Cristo estaria passando desde o século I, ali, desde o início do cristianismo até o fim dos tempos. E aqui nós temos aí a segunda etapa, que é a grande tribulação. Essa grande tribulação, ela começa a ser aí executada a partir do capítulo 6 até o capítulo 18. E alguém pode se perguntar: mas o pastor pulou aí o capítulo 4 e o capítulo 5. Eu pulei eles de propósito. Sabem por quê? Porque ali há um intervalo entre o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus Cristo e a visão da sala do trono celestial. Porque no capítulo 4 nós ouvimos João dizer que ele ouviu uma voz do céu que dizia: sobe aqui e eu vou te mostrar as coisas que acontecerão depois destas. Esse chamado de sobe aqui refere-se ao arrebatamento da igreja. E João, ele está representando a própria igreja do Senhor Jesus Cristo ali, que está sendo arrebatada. Ela foi arrebatada aqui no capítulo 4. E a partir do capítulo 5, o que nós encontramos ali? A sala da visão do trono celestial. A sala do trono ali, João vê, e o Cristo, ele toma ali o livro da vida do Cordeiro das mãos do Deus Todo-Poderoso que está sentado no trono. Ele começa a desatar os selos. Então nós temos aí, entre o arrebatamento da igreja e a grande tribulação, nós temos esse intervalo aí, que é a abertura dos 7 selos. Então, no capítulo 4, nós temos o arrebatamento da igreja. E depois, no capítulo 5, nós temos a visão da sala do trono de Deus, onde Cristo começa a abrir os 7 selos. E a partir do capítulo 6 até o capítulo 18, nós encontramos a grande tribulação. A terceira fase do livro do Apocalipse, nós encontramos aí que é a derrota de Satanás, nos capítulos 19 e começo de 20. Ali nós encontramos mencionada a história da derrota de Satanás. E a quarta e última fase do livro do Apocalipse vem aí no capítulo 20 e 21, o milênio e a eternidade, que são chamados ali de novos céus e nova terra. Então a quarta e última etapa do livro do Apocalipse nós chamamos aí de milênio e novos céus e nova terra, que é a eternidade. No livro do Apocalipse nós podemos encontrar aí 3 gêneros literários. Não são apenas um gênero literário aqui, são 3 gêneros que nós encontramos aqui. O primeiro gênero que nós encontramos aí de livro, gênero literário, é o gênero epistolar. Isso mesmo, o livro do Apocalipse ele foi escrito como uma carta, em forma de carta. Abra comigo aí em Apocalipse, no capítulo 1 e versículo 4, nós encontramos aí uma saudação inicial. Então aqui em Apocalipse, capítulo 1, nós encontramos aqui uma saudação inicial. Então isso demonstra que o livro do Apocalipse foi escrito em forma de carta. Então veja o versículo 4 do capítulo 1 de Apocalipse. Ó. Veja o que João diz aqui. Ó. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia.
Graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono. E nós também encontramos aí uma saudação de despedida. E tudo isso, meus irmãos, confirma que o livro do Apocalipse ele foi escrito nos padrões aí de correspondência ali do primeiro século. Abra comigo aí em Apocalipse 22 e versículo 21, nós temos a saudação de despedida, saudação de conclusão da carta do apóstolo João, essa carta apocalíptica. Então diz aqui, Apocalipse 22 e versículo 21, ó, a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Então aqui João ele conclui a sua carta. Então nós temos aí, recapitulando, 3 gêneros literários dentro do contexto de Apocalipse. O gênero epistolar, porque o livro do Apocalipse foi escrito em forma de carta. Nós temos aí o gênero apocalíptico e depois nós temos aí o gênero profecia. Então, o irmão Grant Osborne, ao comentar aqui sobre esse livro do Apocalipse, sobre o conteúdo como um todo, ele vai dizer o seguinte, ó, a perspectiva fundamental do livro é a exortação para que os crentes suportem a perseguição com base na realidade transcendente do reino de Deus, no presente, fundamentado no controle que ele tem no futuro. Então, o que ele quer dizer com isso? Que a perspectiva aqui proposta por João no livro do Apocalipse é uma exortação tanto aos crentes ali da Ásia Menor no primeiro século, quanto aos crentes de todas as épocas, a perseverarem no meio da perseguição, olhando para a realidade que ultrapassa o tempo e espaço do reino de Deus, e desta forma se fundamentando de que Deus ele é soberano e que ele está e que ele está no controle tanto do presente quanto do futuro, ele está no controle de tudo. O segundo gênero literário que nós encontramos em Apocalipse, aí, como eu disse, é o gênero apocalíptico. E isso é devido aos símbolos que João usa para produzir a sua carta apocalíptica. Um gênero que já era usado aí no Velho Testamento por profetas aí como Isaías, Daniel, Zacarias, Joel, e tem mais um aqui que eu acredito que eu esqueci, Daniel, Isaías, Ezequiel, Zacarias e Joel. São esses profetas aí que nós encontramos aí no Velho Testamento que já usavam o gênero apocalíptico, usava a simbologia para transmitir uma mensagem. E todas essas pessoas aí, esses profetas que eu listei para vocês, são fontes das quais o apóstolo João ele bebe para produzir o livro do Apocalipse. Sendo assim, vocês podem ficar preparados que ao decorrer aí das exposições do livro do Apocalipse, nós vamos encontrar várias citações aí, várias referências ao Antigo Testamento. E o terceiro gênero literário que o João usa aqui para produzir o seu livro, a sua carta apocalíptica aí, é o gênero profecia, porque cada símbolo desse que nós encontramos aí no livro do Apocalipse tem um significado, teve um significado no passado e tem um significado para o futuro. Alguns, como eu disse, aí se cumpriram no passado e outros ainda vão se cumprir no futuro. E nós encontramos aí alguns métodos de interpretação que ao longo da história da igreja foram usados para interpretar o livro do Apocalipse. Então, 4 métodos de interpretação aí que eu separei. Havia um quinto, mas eu não quis mencioná-lo ele aqui na exposição, porque ele era muito parecido com um outro que tem aqui. Então eu não coloquei, mas nós temos em suma aí 4 métodos de interpretação do livro do Apocalipse. 4 formas de você ler o livro do Apocalipse. Então, nós temos aí essa forma aí de entender o livro do Apocalipse historicista, depois nós temos o método preterista, depois o método futurista e um quarto e último método de interpretação aí do livro do Apocalipse é o método eclético, que mais para frente eu vou demonstrar para vocês que, ao meu ver, o método eclético ele é o mais consistente com a abordagem do apóstolo João.
Então a interpretação historicista, meus irmãos, é um tipo de forma de ler o livro do Apocalipse que lê o livro do Apocalipse como sendo uma exposição de toda a história da igreja desde o século I até o presente século XXI. Então esse seria o método historicista, que vê aí o livro do Apocalipse como sendo o livro da história da igreja. Depois o segundo método, que para mim é um método menos consistente e pouco relevante com relação ao livro do Apocalipse, é o método preterista, que, se não me falha a memória, é o único grupo aí que lê o livro do Apocalipse como um livro de uma profecia preterista, é a Igreja Católica Romana. Os outros grupos religiosos não leem dessa forma. Mas nós temos aí esse método de interpretação que nós chamamos aí de preterista, que vê o livro do Apocalipse como uma profecia já cumprida no passado, vê o livro do Apocalipse como uma expressão do que João estava vivendo naquele período. Então eles entendem que o livro do Apocalipse, na concepção deles, quem lê o livro do Apocalipse de forma preterista é que é uma profecia que já se cumpriu e não tem nada de relevante para a igreja nos dias de hoje. O terceiro método aí, que eu acredito que são os dispensacionalistas que usam, é o método futurista, que vê o livro do Apocalipse como uma profecia para o futuro. Mas, se você olhar tudo como uma profecia para o futuro, como fica ali o relato do martírio de Antipas, que eu citei para vocês no início, se você olhar tudo como futurista no livro do Apocalipse, como fica aí o relato dessas 7 cartas às 7 igrejas aí da Ásia Menor, que, como disse, eram 7 igrejas literais em cidades literais daquele período. Então nós temos aí o quarto método de interpretação do livro do Apocalipse, é o método eclético. E esse método eclético, ele meio que assimila aí elementos futuristas e elementos historicistas. Então o método eclético, ele assimila aí elementos historicistas e elementos futuristas. E nesse sentido, conforme eu disse aí, ao meu ver, é o método mais consistente com o propósito de João aqui no livro do Apocalipse. É o método que mais concorda com a proposta do que João escreveu aqui. Porque, como eu disse a vocês, de Apocalipse 1 até o capítulo 3, nós já temos história ali. São coisas que já aconteceram. E a partir do capítulo 4 começam coisas ali que são futuristas. Então, como eu disse, o método eclético é a melhor forma de nós interpretarmos o livro do Apocalipse, porque assimila elementos históricos e elementos futuristas. Como eu disse aí, como dito anteriormente, ele fala de cartas literais a igrejas literais que existiam ali no primeiro século, em cidades literais, com pastores locais, igrejas que representam também em uma escala mais ampla todo o período da história da Igreja do Senhor Jesus Cristo. E a partir do capítulo 4 até o 22, como eu disse a vocês aí, começa aí o arrebatamento da igreja, depois a visão da sala do trono, ali no capítulo 5, onde Cristo começa a abrir os 7 selos, e a partir do capítulo 6 começa a grande tribulação. Então, o livro do Apocalipse deve ser lido sabendo que ele assimila elementos históricos e elementos futuristas. Então ele começa contando a história do que estava acontecendo no primeiro século e ele termina falando de coisas que vão acontecer no futuro. Por fim, o livro do Apocalipse é um livro que é organizado em 22 capítulos, sendo ele, meus irmãos, o último livro das Escrituras Sagradas, o último livro do cânon da Bíblia Sagrada. Livro esse que revela a consumação da obra redentora do Messias, do Cristo, do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mude ao comentar também sobre o livro do Apocalipse, ele diz algo interessante aqui, ó. Ele diz assim, ó: ele não é somente o último livro
no arranjo de nossa Bíblia, mas necessariamente a conclusão das revelações divinas ao homem. Então, o que ele está querendo expressar com isso daqui? Ele está querendo dizer que o livro do Apocalipse é a conclusão da revelação divina. As últimas coisas que Deus queria falar à sua igreja. E desta forma, a mensagem que professa a revelação das últimas coisas dos últimos dias tem como base o livro do Apocalipse e o livro de Daniel lá no Velho Testamento e algumas partes ali de Zacarias, de Jeremias, Joel e Isaías. São esses os livros aí que contêm profecias. E desta forma, a mensagem do escatom, a mensagem das últimas coisas, a mensagem que professa a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo tem como base aí o livro do Apocalipse. Sendo assim, eu já posso concluir com alguns ensinamentos que nós aprendemos aqui com essa introdução do livro do Apocalipse. Então, como eu disse, é uma introdução para que vocês possam compreender alguns aspectos aí do livro do Apocalipse e à medida que nós formos expondo os textos, vocês possam ir compreendendo e entendendo o que este livro traz para nós. Então, o primeiro ensinamento que eu quero trazer para vocês aqui, este livro nos dá esperança, meus irmãos, de que Cristo ele está no controle de todas as coisas, tanto do presente quanto do passado ou do futuro. Então, presente, futuro, passado e presente estão nas mãos do Criador. Ele está no controle de tudo e deste modo o povo de Deus ele não deve se desesperar. Como eu disse aí, pois a volta de Cristo vai ser iminente. Em breve nós seremos transformados. Então a igreja não deve se desesperar com o efeito aí do cumprimento das profecias do livro do Apocalipse. Mas ao contrário, é necessário sermos fiéis até a volta do Salvador, do Senhor Jesus Cristo. E desta forma nós seremos transformados. E sabe o que é a perseverança dos santos? João ele diz aqui, abra comigo em Apocalipse, capítulo 14 e versículo 12. Abra comigo em Apocalipse 14, versículo 12. Prestem bem atenção aqui. Apocalipse 14 e versículo 12. Diz assim, vejam bem aqui o que João diz, o que é a perseverança dos santos. Como é que nós perseveramos no meio da tribulação? E ele vai falar o que ele já havia falado ali no quarto evangelho, o que ele havia falado nas suas 3 cartas, que o método de nós perseverarmos na fé genuína do Salvador é perseverando na palavra. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então você guarda a palavra de Deus e você guarda essa fé em Jesus, você está perseverando até o fim. Agora, se você começa a inventar contos da carochinha, coisas que não estão nas escrituras sagradas, você pode ter um bom dogma humano aí, mas você não vai ter o evangelho do Salvador. Segundo ensinamento que eu quero trazer para vocês aqui, João nos ensina, por meio do relato ali da perseguição que eles enfrentaram lá no primeiro século, perseguição que veio por meio aí de decretos, como eu disse, de imperadores como Nero e Domiciano, homens que se autodeclararam deuses aqui na terra e queriam ser chamados daquele termo grego Kyrios, que significa Senhor, que é aplicado no Novo Testamento apenas para o Senhor Jesus. Então, João nos ensina por meio dessas perseguições que eles passaram ali, que eles receberam do imperador Domiciano, que exigia ser adorado como um Deus, e o relato de como eles ali no primeiro século e João se negaram a adorá-lo. Com isso, João nos ensina que a nossa adoração, meus irmãos, deve ser cristocêntrica, ou seja, onde Cristo é o centro, e nossa adoração deve ser teocêntrica, onde Deus é o centro aí. Então a nossa adoração deve ser voltada unicamente para Jesus Cristo e para o Deus Todo-Poderoso. Jamais devemos adorar homens aqui desta terra, tais como aí líderes religiosos, pastores, evangelistas,
algum pregador, não devemos adorar profetas, não devemos adorar nenhum tipo de liderança aqui desta terra, porque o único que é digno de adoração é o genuíno Messias, o Senhor Jesus. Então, nós devemos entender que nós não devemos também adorar entes queridos e tampouco bens materiais, que são coisas aí passageiras. Os líderes espirituais aqui desta terra, homens que levam a igreja para o centro da palavra de Deus, devem ser amados, devem ser respeitados, assim como nossos entes queridos devem ser amados e respeitados. Mas nós devemos ter em mente que aquele que tem a primazia, aquele que tem o primeiro lugar em nossas vidas, é o Deus Todo-Poderoso, é o Senhor Jesus Cristo. Abra comigo em Efésios, no capítulo 1. Efésios, no capítulo 1, a partir do versículo 6 até o 10. O apóstolo Paulo ele dá testemunho de que todas as coisas deviam convergir na dispensação da plenitude do tempo no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vejam bem o que ele diz aqui, o apóstolo Paulo, em Efésios, no capítulo 1, dos versículos 6 até o 10. Para o louvor da glória de sua graça. Então o louvor é para a graça de Cristo, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, que ele concedeu em Cristo, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo. Então em Cristo foi desvendado o mistério aí divino, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu como as da terra. E ali em Filipenses, no capítulo 2, tem algo que sempre, eu diria, muitas vezes eu tenho lido aqui, em exposições como essa, em aplicações, em Filipenses, no capítulo 2, de versículo 9 até o 11, o apóstolo Paulo ele diz que Deus deu um nome para Jesus Cristo que está acima de todo nome. E aqui ele demonstra que o único que é digno de receber adoração e que os crentes devem dobrar os joelhos perante ele é Jesus Cristo. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus, que é Jesus, lá em grego, se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, Kyrios, aqui em grego, para a glória de Deus Pai. Então, toda a língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E uma terceira e última lição que eu quero trazer para vocês aqui, o livro do Apocalipse, meus irmãos. Meus amados irmãos, vocês que estão aqui presentes e aqueles que vão nos ouvir através aí do vídeo no YouTube, este é um livro que nos anima a perseverar mesmo em meio a perseguições, a problemas, afrontas que enfrentarmos aqui, dificuldades e perseguição que enfrentarmos em nossa jornada cristã, sabendo que Cristo é quem nos sustenta. E uma última escritura aqui, Romanos 8:17, nós encontramos o apóstolo Paulo falando o seguinte, e se nós padecermos com Cristo, com ele nós seremos glorificados. Então em Romanos 8:17 diz assim, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Desta forma, sabendo que o mundo jaz no maligno, que o mundo já está caminhando para a perdição, que o mundo está caminhando para o juízo e julgamento final, nós devemos unicamente nos apegar a Cristo e a sua palavra, para que nós possamos ser fiéis até o fim. Porque a substância que vai nos sustentar em meio a afrontas, a perseguições, a problemas que enfrentarmos aqui nesta terra vai ser a palavra de Deus. Se nós ficarmos centrados na palavra de Deus,
Certamente, quando Cristo retornar, nós o enxergaremos e nós seremos transformados e arrebatados com o Senhor nos ares. Que o Eterno nos abençoe grandemente.